Então, por que eu ouço tanto falar que as feministas são mulheres mal amadas? Olha, eu não sei. Eu não sei, porque eu sou bem amada, mas mentira. Eu vou dar uma hipótese aqui. Da mesma forma que acontece com os Red Pills, tá? Eu penso que os movimentos sociais, nos últimos anos, talvez tenha piorado mais nos últimos 30 anos, enfim, pelo menos teoricamente, mas na internet vem piorando aos últimos 10 anos, em que muitas pessoas confundem divã psicológico com movimentos políticos e com interpretações teóricas. E aí tu vai ver pessoas que usam de todas as suas experiências, dos seus testemunhos e de evidências anedóticas para justificar determinados posicionamentos que vão se acumulando por viés de confirmação. E aí tu vê uma pessoa dentro de um grupo específico ouvindo sem parar inúmeros outros traumas e desagrados que essas pessoas passaram também. E ela se alimenta disso também e retroalimenta inversamente. E aí, como não se tornar uma pessoa amarga nesse caso? Porque tu já tá traumatizado e, além de tudo, em vez de você ser incentivado a superar esses traumas, tu fica falando dele o tempo todo. E ruminando, e voltando. E aí tu se relaciona com uma pessoa e aquilo vem de novo. E aí tu joga na cara daquela pessoa. Sabe, são inúmeras feridas acumuladas que não são curadas. E, além de tudo, movimentos políticos que têm vieses muito claros e típicos de quem não tem o mínimo domínio de método científico ao ponto de distorcer a realidade acerca do que realmente está acontecendo. E a ponto de te fazer uma pergunta que eu esqueci de perguntar para Sardá e era meu objetivo de perguntar para uma feminista. Aí vai lançar para mim, tá bom. O que é esse bendito patriarcado? Ok. O que é o patriarcado? Eu sou um cara que brinca muito com esse termo. Na minha live, vira e mexe, fala, o patriarcado, tinha que ser o patriarcado. Às vezes eu falo que a minha esposa ela é do patriarcado e eu não sou, mas eu falo zoando. Então, eu queria saber, assim, no grosso modo, o que é igual à burguesia. Eu sou doido para entrevistar um comunista e perguntar quem é essa bendita galera da burguesia, entendeu? Ok. Isso também depende do local e da época que tu vive, tá? Porque o patriarcado, basicamente, é o poder do pai. E ele detém esse poder sobre toda a sua família, sua propriedade, sobre as mulheres, sobre os seus animais. Então, tudo aquilo que ele detém está sujeito à vontade dele. Certo. No Brasil, o que eu percebo? Não existe patriarcado, tá? O que eu percebo é que existe machismo, que existe sexismo, como, por exemplo, racismo. Eu penso que a nossa sociedade não é estruturalmente racista. Ela não é estruturada da mesma forma que muitos antirracialistas interpretam. Porque, institucionalmente, existe isonomia de tratamento. Tu não pode tratar as pessoas diferentemente por conta da raça. Mas isso não significa que não existam desvantagens oriundas de todo um percurso histórico. Então, no Brasil, ok, existe misoginia, existe sexismo, mas eu não acredito que existe um patriarcado propriamente. Então, aqui não. Não sei não, dá a impressão que você tá querendo me agradar. Não tô. Porque eu já falei isso mais uma vez e muita gente discorda de mim quando eu falo isso. Eu não tô te agradando. Eu não sou uma pessoa que fica, tá eu vou certo, estudar o Negão e vou ver o que ele vai gostar de ouvir. Não, na verdade eu não estudei absolutamente nada assim, em relação a isso. Tipo, eu só deixei o negócio correr. Mas existem alguns locais que certamente existe patriarcado. Eu posso dizer que o pessoal do Islã, nos países onde o Islã é a lei, não é só uma religião, seria mais ou menos isso que você está falando? Sim, é uma sociedade profundamente patriarcal. Embora as mulheres elas possuam um determinado nível de poder, principalmente a nível intrafamiliar, sim, é uma sociedade fundada principalmente no poder do pai, no poder do homem. Aqui no Brasil você não enxerga isso por quê? Porque, primeiro, institucionalmente, homens e mulheres são tratados da mesma maneira. E a cultura já se desenvolveu muito ao ponto da maioria das pessoas enxergarem homens e mulheres como suficientemente dignos da mesma consideração, tanto quanto de direitos, quanto de liberdade. E tem um outro aspecto que é relevante, que eu percebo que é muito comum no movimento feminista especificamente, não somente, mas principalmente no movimento feminista e no movimento negro antirracialista, no caso. Eles pegam interpretações da sociedade de 1960 e trazem pra cá. Puta merda, eu odeio quando fazem isso. Isso é um problema crasso, esse é um erro crasso, tá? O que aconteceu em 1960, como os homens tratavam as mulheres em 1960, 1950, 60, 70, 80, é outra forma do que a gente faz hoje. Os homens tratam as mulheres completamente diferente do que já trataram. Uma coisa que eu fico puto é quando entra o debate do zumbi. Que muita gente gosta de falar, mas zumbi tinha escravos. Ok.
Eu falo, caralho, olha o ano que tava Zumbi. Tipo, você não pode julgar lá com a moral que você tá aqui agora, com tudo que a gente já viveu. Os caras não viveu nada. Então, tipo assim, não pode se julgar com a mesma moral. Da mesma forma que você não pode inverter. Eu não entendeu? sei se a gente tá falando exatamente da mesma maneira. Eu tenho a impressão que a gente tá falando de coisas diferentes. Não, porque quando o cara fala assim, ó, Zumbi tinha escravos. Aí eu falo sempre assim, pô, Zumbi fez a parte dele, ele tem escravos, você não pode... Porque o cara julga com aquela moral do, o cara era negro, mas o cara tinha escravos, entendeu? Aí eu falo assim, cara, era normal. Sim, sim. Não era Concordo. uma coisa anormal. Você brigava pra poder ter sua carta de alforria ou qualquer coisa do tipo. Olha a loucura de mundo que você vivia naquela época. Essa moral que a gente tem hoje seria um absurdo você ter um escravo. Você não pode julgar quem estava naquela época com a moral que você tem hoje. Você não pode trazer os problemas daquela época e julgar o cara hoje como se... É mais ou menos o que você está falando. Não, na verdade, eu penso que a gente tá falando coisas diferentes ainda. Porque o que eu tô dizendo é que esses movimentos, esses coletivos, eles costumam colocar um termômetro social em 1960 para concluir sobre o presente. Entendeu? Então, essas pessoas, elas pensam que os homens continuam tratando as mulheres da mesma maneira. Entendeu? Entendi. E eles não tratam mais. Eu vou dar um exemplo. Atividade doméstica. Ok, eu sei que tem muitos homens preguiçosos, deitados, deixados, que deixam que a mulher faça tudo, todas as tarefas sozinha, que tem a tripla jornada. Ok. Mas isso é muito menos incomum do que já foi. É. Muito menos mesmo. E, além disso, os homens hoje em dia, intrafamiliarmente pelo menos, dentro do ambiente doméstico, eu não costumo perceber que os homens agem como se fossem chefes, patrões da esposa, como já foi. Muito pelo contrário. Eu diria que hoje o papel de administração é dela. Sim. O papel de administração é dela. E a gente tem acesso, né, literário e documental sobre como era a dinâmica do homem e da mulher no passado. Em que o homem exigia limpeza específica dentro dos padrões dele, de rigor, o tipo de comida, de sobremesa, como educar os filhos, como ela deveria vesti-los, a forma como ela deveria se portar socialmente dentro de casa, se ela deveria se calar a partir do momento que ele chegasse em casa cansado, etc. Não existe mais isso. E eu não estou dizendo que é ruim, tá? Eu penso que é maravilhoso. As relações, elas estão muito mais igualitárias e consoantes entre ambos. Existe muito mais harmonia do que já houve. E me incomoda muito que essas pessoas, elas fiquem interpretando que a sociedade de hoje é a sociedade de antes. Isso não existe mais. Vocês precisam renovar, atualizar as concepções e o diagnóstico social a partir do que tu tá vendo agora. O que você está percebendo da forma como as pessoas estão se relacionando. Não é o que aconteceu em 1920, 1960. Porque 1980 era assim, assim, assado. Ok, a gente não vive mais em 1980, a gente tá em 2023. Os relacionamentos se atualizaram, os valores são completamente hoje outros. não existe. É porque chegou um momento em que eu percebi que realmente o movimento feminista, pelo menos coletivamente falando, aquele que a gente inclusive pode estar enviesado de acreditar que é a maioria deles, não estava mais buscando a verdade, ou seja, reconhecendo e trabalhando para resolver problemas que atingem homens e mulheres ao mesmo tempo. Estava extremamente concentrado nas mulheres. E não somente isso, até porque, ok, pode ter um determinado foco, mas com dificuldade de reconhecer que existem vantagens na vida das mulheres devido ao patriarcado, ao machismo, a determinadas questões culturais ou até mesmo naturais e que as beneficiam. E que faz, Mas inclusive, as que outras homens vertentes enxergam levem isso certas não desvantagens. como vantagem, mas como desvantagem. Algumas coisas as feministas enxergam justamente como, ela é obrigada a fazer isso. Pra mim é sempre um malabarismo abstrativo, sabe? A pessoa, ela quer acreditar que essa é uma desvantagem da mulher pagar menos uma balada. Sabe, gente, concretamente, o que tu tá percebendo aqui? Que a pessoa tá levando literalmente uma vantagem. Ela está gastando menos, ela está investindo menos. Como que isso não vai ser uma desvantagem? Ah, mas é que eu estou sendo usada como objeto, isso e aquilo. Então não vai. Pronto. Se é isso. Tá se sentindo mal, tá se sentindo lesada, então você vai lá e paga mais, então. Vai lá na hora do caixa e diz, não, eu quero pagar igual, porque isso vai garantir que eu não me sinta objetificada. Pagar a minha e a dessa moça. Exato, que tá aqui. exato. Sabe, é sentido concreto, você precisa reconhecer, tá tirando vantagem. Como seria a educação sexual nas escolas pra você? Bem, eu não sei como... Tipo assim, em que idade pra você acha que deveria começar e como deveria começar? Ok.
Na minha percepção, já dá para começar a introduzir o assunto para uma criança a partir dos 6, 7 anos de idade, ok? Em que ela não está aprendendo exatamente sobre sexo propriamente dito, mas sobre os limites do próprio corpo. Então, ela vai saber onde são as regiões íntimas, as casuais ou simplesmente aquelas em que ninguém pode tocar, ok? Inclusive o pai e a mãe, né? E a depender da forma que é tocada, as intenções, etc. Porque são inúmeros casos de crianças que denunciam os pais e outros abusadores nas escolas justamente porque aprendeu e descobriu que ela estava sendo abusada. Então, é uma forma de não naturalizar e alertar as crianças desde cedo, caso elas estejam sendo abusadas. Mas esse é um caso típico de pânico moral que é da direita, de achar que as crianças vão aprender pornografia nas escolas e mamadeira de piroca e não sei o quê. Como eu sei que isso não aconteceria, a partir do momento que você tem, às vezes, até... Porque o grande problema para mim hoje é o militante. Porque ele é sem noção. Entendeu? E quando você não tem noção, o que você faz? Você, por exemplo, você leva um grupo, você convence um professor a levar um grupo de crianças para um museu onde você tem coisas que deveriam ter, no mínimo, ali uma faixa etária. Como é que a gente fala quando... Tipo assim, ó, só pode entrar 16 para cima. Eu esqueci como se usa esse termo. E, claramente, é o militante que leva. E aí, depois você vai ter o militante do outro lado que vai falar, olha lá, eu apontei que aquela doida do cabelo roxo faria isso. Você entendeu? Então, você entende onde eu vejo? Porque eu sou a favor da educação sexual nas escolas. Apesar desse nome que parece que vão ensinar pornografia. Porque quando você fala, Alessandro, vai ter educação sexual nas escolas, o que o seu cérebro de cara pensa? Eu não Entendeu? sei. Eu tenho a impressão de que essa associação quase que imediata, intrínseca, ela foi crescendo também nos últimos anos por causa da polarização política. Porque eu tive educação sexual na escola há muitos anos, nos anos 90. A partir da 4ª série, que hoje em dia chama de 4º ano, né? No ensino fundamental. Também, a gente só ria e zoava. E nunca, absolutamente ninguém fez qualquer tipo de polêmica e de alvoroço em cima disso. Eu tenho a impressão até que não era chamada educação sexual, talvez fosse sistema reprodutivo, sistema reprodutor, alguma coisa assim. Mas era explicado de modo tão técnico e tão formal na aula de biologia ou de ciências que não suscitava nenhum tipo de desconfiança acerca da tentativa de manipular e erotizar crianças precocemente, sabe? Como você enxerga, assim, um futuro pro feminismo? Você acha que eles vão vir pra sua vertente ou a tendência é ficar radical e cravar ali no radical e quando alguém fala alguma coisa você não pode falar nada porque você não tem útero? Primeiro, entendeu? Eu tenho a percepção de que o ideal é que o feminismo não tenha mais razão para existir. Eu sempre tenho essa percepção de que o ideal é que os movimentos se tornem obsoletos, porque a gente conseguiu chegar no melhor resultado da sociedade que a gente poderia ter chegado, ok? Certo. Porém, eu tenho uma intuição de que, eventualmente, determinadas pautas sempre vão ter que ser voltadas à tona devido a questões culturais, questões socioeconômicas, enfim... O contexto, ele vai mudando. E a história, ela não é linear, bonitinha, que ela só avança e mantém aquele estado. Não, ela vai e volta. Tem, enfim, inúmeras outras situações, fenômenos contingenciais que não mantêm essa previsibilidade acerca do que vai acontecer realmente. E se as pessoas vão aderir, né, ao meu posicionamento. Então, primeiro, eu penso que é muito comum que esse radicalismo seja típico dos jovens, dos adolescentes. Tá? Tu tá impetuoso, temperamental. Tu ainda acha não sabe o que é pagar um boleto. que todo mundo é idiota, que as pessoas são estúpidas, que os seus pais são mal intencionados, que todo mundo no passado era imoral, que eram pessoas horríveis e brutalizadas e tudo mais, enquanto tu é um santo muito bem intencionado, que teve a revelação da verdade, você é um iluminado e, portanto, tu tem que deixar tudo pra trás e começar tudo de novo. Só que, inevitavelmente, essas pessoas vão amadurecer. Elas vão avançar e tudo aquilo que realmente serviu e que era frutífero e vantajoso fica. Essas bobajadas todas, essa intensificação, essa polarização conveniente e tribal se dilui com o tempo. Porque elas vão amadurecer.
E a impetuosidade diminui com o tempo, com a tua maturidade. Inevitavelmente. Então, em determinados avanços, provavelmente vão se cristalizar, vão ficar ali. Inclusive, como houveram inúmeros avanços com a causa das transexuais e dos transexuais. E determinados exageros, certas confusões vão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Ou elas se diluem, ou simplesmente se assentam. E entram em conformidade com a sociedade e depois todo o resto volta de novo para a próxima geração. Vira aquele caso que eu te falei de ver dois homens juntos, que não é... Entendeu? Ou pra mim, hoje em dia, ver dois homens se beijando é a mesma coisa que ver um casal se beijando. É tipo, pra quê? É sempre a minha reação Nossa, que amargo! Pra quê? Que azedo! Ah, mas às vezes o camarada tá dentro do metrô, lotado, e ele quer espaço. A minha reação é sempre, pra quê, irmão? Ah, porque a pessoa tá apaixonada. Tu não pode esperar descer, não? Não, a pessoa tá apaixonada, deixa ela. Você vê esse feminismo, a Sardá, se eu não me engano, falou que era mainstream. Ou seja, o feminismo Anitta, o feminismo MC Pipoquinha, o feminismo atriz da Globo. Feminismo MC Pipoquinha foi feminismo foda. MC Pipoquinha. Caramba! Como você vê isso? Tá. Porque assim, eu sinto às vezes nas feministas uma certa, nunca usei essa palavra, mas eu não sei porque ela tá na minha cabeça, uma certa parcimônia em criticar outras mulheres. Entendeu? Então, por exemplo, uma Anitta falando sobre feminismo parece muito mais que ela só tá, sei lá, afagando as bolas de alguém do que realmente acreditando naquilo. MC Pipoquinha, a mesma coisa. Algumas atrizes da Globo, a mesma coisa. Não parece que vem de dentro, sabe? Não parece que... Parece que é só uma... Parece sei lá, a camiseta do Che Guevara, que o camarada usa e nem sabe quem foi Che Guevara. Ah! Me parece muito mais isso, sabe? Uma coisa quase moda. Entendi. Entendeu? Ok. Certo. Bem, primeiro que me parece um fenômeno natural e inevitável que... Depois de um determinado período, certas concepções a nós, elas vão se tornando naturais e a gente não sabe exatamente as razões e todo o caminho, o raciocínio lógico que levou a gente a concluir essas coisas. Como, por exemplo, acreditar que todo mundo deve ter o direito de votar a partir de determinado período da vida, a partir dos 16 anos de idade. Se tu for perguntar para a maioria das pessoas a razão, todo o caminho, o percurso interpretativo, teórico, lógico que levou a gente a concluir que deveria ser assim, a maioria das pessoas não sabem, né? Virou um valor natural. Simplesmente se tornou algo comum, típico, um fato dado para a maioria das pessoas e não se questiona mais isso. No máximo a gente compara, né? Tipo, Exato. porque você pode votar com 16 e preso com 18. É mais ou menos, virou só um valor de comparação. E... inevitavelmente, isso também aconteceu com o movimento feminista, como, por exemplo, pensar que as mulheres devem ter o direito de se vestir da forma que querem e ainda se sentirem seguras, né? Sem serem culpabilizadas por qualquer tipo de violência. Com o tempo, isso vai ser um fato dado. As pessoas vão absorver isso, vão entender que, embora existam fatores facilitadores, elas não devem ser culpabilizadas moralmente por causa do que aconteceu. Certo. O problema é que existem algumas situações que ainda não estão muito bem claras e que não se tem um diagnóstico suficientemente preciso e rigoroso sobre o que acontece. Só que para muitas dessas feministas, já se tem a resposta e elas colocam uma pedra em cima. Entendeu? Só que ainda existem inúmeras outras pessoas que não foram suficientemente convencidas. Elas ainda têm inúmeras perguntas, questionamentos, contrapontos, contra-argumentos que... tá surgindo, tá fervendo, e elas colocam uma pedra em cima. Porque elas querem essa garantia de estarem certas, independentemente do tipo de argumento que possa surgir. E isso acontece muitas vezes por conta do que é disseminado e propagado nas redes sociais através de jargões e frases prontas. E aí são inúmeras afirmações, inúmeras evidências anedóticas, inúmeras distorções e interpretações polarizadas, como, por exemplo, aquilo que eu já te falei sobre pagar menos a balada, metade, alguma coisa nesse sentido. E... as outras que querem aprender um pouco mais vão receber esse mesmo tipo de conteúdo que ele já é diluído, sabe? Porque eu sempre digo que quando uma ideologia ela surge, tá? Que seja, no meu caso, o conciliacionismo de gênero. Eu pretendo escrever um livro sobre isso. Ok, o primeiro livro vai ser robusto. Ele vai ter um conteúdo considerável e interessante. As pessoas vão ouvir, a cada geração que passa, o discurso vai ficar cada vez mais diluído, mais e mais fraco. No final, o que vai ficar?
uma que outra ideia por ali, outra que vai ser distorcida. Uma nova ideia nascendo daquilo. Ou outra nova ideia que nasceu daquela, que nasceu porque daquela. pode ser atualizado, reformulado, etc. Mas é que vai sendo diluído e vai ficando cada vez mais desnatado aquele conteúdo. E aí ficam os jargões, as frases prontas. E é por isso que eu sempre digo que a maioria das feministas, elas não leem de verdade o que é o conteúdo feminista teórico, consistente, robusto. Mas você tá falando da feminista mainstream ou você tá falando daquela feminista que bate no peito e diz eu sou feminista? Não, eu tô falando, inclusive, dessa aí que diz que eu sou feminista, tá? Não somente essa da mainstream, mas na minha concepção essa é a pior de todas, tá? Que ela se formou com um vídeo de TikTok, de videozinho de Instagram. Mas o livro mesmo, tu já leu, sei lá, um capítulo que seja de um livro bom clássico feminista? Não leu, sabe? E aí, nesse caso das artistas, das divas pop e tal. Ok, tem inúmeras possíveis interpretações, né? Do porquê que elas se dizem feministas. Uma delas pode ser simplesmente pra lucrar, né? Ou, sei lá, tem o pick money em cima dos viados, daí tem em cima das feministas. É o quê? Ai, não sei. Pode ser... Franjinha money? Não, purple, então. Purple money, O purple né? money. Porque o símbolo, a cor do movimento feminista é roxo, né? Então é purple money, ok. E também existe a possibilidade delas realmente se dizerem feministas, porque elas acreditam que são feministas, mas elas não se diferenciam desse outro fenômeno que eu acabei de dizer. Então elas são não feministas leram. só porque elas podem mostrar o corpo e elas são livres pra isso. Não necessariamente. Eu penso que, primeiro, como eu já disse, lucram em cima disso, mas também porque elas podem acreditar nisso, só que é um feminismo pela metade. Ou um feminismo distorcido, diluído, ralo e formado através de jargões. E costumeiramente conveniente pro benefício da própria pessoa que defende. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas então a Anitta é feminista, a fulana de tal diva é feminista, não sei das quantas. Eu não posso dizer exatamente se ela é precisamente, ok? Na mente dela, eu não sei o que ela realmente pensa sobre as coisas, mas se ela se posiciona de determinada maneira, pode ser que eu simplesmente olhe e pense, o feminismo dela é ruim, eu penso que é de péssima qualidade, eu penso que é questionável. Da mesma forma que pode existir uma ciência mal feita, um cientista ruim, fracassado. Não sei, existem atletas bons e atletas ruins. Então, determinada pessoa pode ser uma feminista ruim. Essa feminista, a feminista mainstream, ela ajuda ou ela atrapalha, na sua opinião, o movimento? Bem, eu Porque não tenho... a gente não pode negar que ela levanta muita bola pra antifeminista cortar. Eu não tenho dados, né, consistentes pra saber se realmente... As feministas aqui do Brasil têm piorado. Quando o Selva olha essa mulher, entendeu? Que tá lá com a raba à mostra e diz assim, eu sou muito feminista. Você olha e diz assim, nega, tu tá atrapalhando ou nega, tu tá ajudando? Não necessariamente. Eu penso que o movimento feminista, esse mais polarizado, e eu diria que estúpido e tacanha mesmo, sim, prejudica bastante. Principalmente quando ele tá motivado por pânico moral. Como, por exemplo, sei lá, todos os homens são estupradores em potencial. Esse tipo de coisa. Agora, em relação a divas pop, eu não tenho absolutamente nada contra isso. Na verdade, eu sou bem liberal em relação à indústria do entretenimento, ao uso do corpo, à objetificação de si mesmo. Então, você não tem tempo ruim com isso? Não tem nenhum problema. Mas pro feminismo isso não atrapalha as outras mulheres? Como assim? Tipo, colocando... Porque vou fazer aqui do jeito que eu entendi. O que eu entendi é o seguinte. Mulheres que objetificam... Que trabalham com o próprio corpo. Ok. Tirando as prostitutas, até hoje eu não entendi por quê. Mulheres que trabalham com o próprio corpo, assim, que estão sempre mostrando o corpo à mostra ali e tal, elas acabam prejudicando as outras mulheres, já que elas fazem os homens entender que toda mulher é daquele jeito. Você já não vê desse jeito? Entendeu? Bem... A gente mesmo tem que... com a tal liberdade de você pode andar do jeito que você quiser. É que a gente tem que partir a partir de outra perspectiva. De que... Por que exatamente os homens veem tanto problema com uma mulher rebolando? Né? Por que eles se incomodam tanto com uma mulher mostrando o corpo? Aí existem... Na verdade, ele não se incomoda, desde que não seja dele. Exatamente. O raciocínio é esse. Então, por isso que eu falei antes sobre... alguns fenômenos que eles são naturais e são típicos da raça humana, eles se manifestam e a gente tem que estar sempre de olho muito aberto para saber quando aquilo se manifesta de modo exacerbado. Ao ponto de gerar discriminação, vilipêndio, insulto, ameaça,
algum tipo de calúnia, enfim, pressão psicológica, de modo que essas mulheres realmente se sintam discriminadas e sofrendo um tipo de pressão social que está as prejudicando de fato. Então, nesse aspecto, eu penso que, infelizmente, a gente tem que ficar sempre voltando, indo e voltando, indo e voltando, tá? Mas eu penso que, no geral, as pessoas, elas têm um potencial de aprender a lidar bastante com a indústria do entretenimento em relação a entender que aquilo, ok, é arte, é entretenimento, as pessoas estão querendo se divertir em relação a isso, ok. Agora, o que eu me incomodo mais, de verdade, assim, em relação ao que as divas pop fazem, e não somente as divas pop, mas também funkeiros ou funkeiras, tá? Enfim, artistas no geral, ídolos. Você é uma espécie de exemplo, querendo ou não. Ah, eu nunca quis ser exemplo pra ninguém. Problema é seu. Tu já vendeu a sua alma pro diabo, você já assinou o contrato pelas suas atitudes. Não adianta você dizer que tu não quer. Já aconteceu, você está vivendo isso. As pessoas ficam te cuidando na rua, elas cuidam aquilo que tu compra. Às vezes um prego que tu compra, um martelo com determinada marca que tu vai lá e posta no Instagram, as pessoas querem saber que marca que tu comprou. Elas querem saber que tipo de café tu toma. Tu é um exemplo pras pessoas. Ponto final. E aí, nesse aspecto, eu penso que os artistas, não exatamente no que eles produzem pro entretenimento, mas em outras situações, que deveriam discutir sobre educação sexual, sobre responsabilidade e sobre valores, sobre o que realmente importa, além de uma vida hedonista que gira em torno de sexo, drogas, bebida e diversão, etc. Porque aquilo ali é só um sonho. Aquilo ali é uma idealização de uma realidade hedonista. E que fica concentradinho, guardadinho, num determinado espaço da sua vida. A sua vida não pode girar em torno disso. Então, nesse aspecto específico das divas pop ou das funkeiras, né? Porque a gente tá falando de feministas, eu penso que, ok, pode não ser na música que tu tá falando sobre educação sexual, porque, na minha concepção, a arte e entretenimento não tem que ser pedagógico, ensinar as pessoas a agirem corretamente, tá? As pessoas têm que fazer aquilo que elas têm vontade de fazer. Porém, se tu sabe que tu tem, querendo ou não, muita influência sobre milhões de pessoas, em dado momento, em outras situações, você precisa usar desse seu poder pra bem. Como você vê e o que você acha, certo? Das antifeministas. Por exemplo, Pietra Bertolazzi. Ela é anti-feminista. Como você vê as antifeministas? Detesto. Por quê? Detesto. Primeiro, vou explicar por uma questão emocional. Eu sinto que elas são traidoras de gênero. Começa aí. Eu tenho uma intuição de que elas estão fazendo isso para alcançar algum tipo de aprovação e de audiência masculina. Mas isso não é o suficiente para eu criar um diagnóstico acerca delas, porque tem muita gente que pensa a mesma coisa de mim. Que eu tô fazendo isso para ganhar biscoito de homem, ser amada e idolatrada pelos incels e os red pills e alguma coisa assim. E o meu comprometimento definitivamente não é com eles, não é com o meu público nesse aspecto, sabe? Ideológica e politicamente falando. Eu tenho o meu comprometimento moral com determinados valores, como, por exemplo, honestidade, compaixão, compreensão, ciência, argumentação, etc., que eventualmente pode causar certas concordâncias com alguns grupos e discordância com outros, enfim, faz parte, é uma fatalidade. Agora, sobre essas antifeministas, como, por exemplo, a Pietra Bertolazzi ou a Ana Campagnolo, principalmente a Ana Campagnolo, eu percebo que tem muita desonestidade intelectual envolvida ali e moralismo e influência religiosa nas percepções que elas têm. Mas algumas coisas que você fala, que a gente conversou aqui, elas também vão nessa linha também. Sim, claro, eu não tenho nenhum problema nisso. A questão é que eu não me digo antifeminista da mesma maneira que elas, porque eu tenho a impressão de que o que elas fazem é uma conclusão taxativa generalista sobre o movimento feminista, ou até mesmo pode ser sobre o movimento feminista, mas não somente, mas em relação à teoria do movimento. Porque muita gente fala que o movimento feminista ou o feminismo, ele é necessariamente, originalmente, intrinsecamente revolucionário de esquerda. Não é verdade. Ele começou com movimentos liberais abolicionistas na mesma época da Revolução Francesa com iluministas. Foi nesse período que surgiu a Meryl Wollstonecraft. Muitos red pills e outros críticos das feministas atualmente sabem quem são essas pessoas. Esses teóricos, esses feministas originais.
A questão é que, na minha percepção, tanto a Pietra quanto a Ana Campagnolo criam um pânico moral em relação ao feminismo no geral, que é taxativo, classificatório, como se fosse, sei lá, a pior coisa que já aconteceu na humanidade. Meu Deus do céu, as feministas, eu as odeio, eu tenho ojeriza delas, etc. Sem considerar que existem aspectos, sim, muito relevantes teoricamente, e que já foram tratados assim, mas que poderiam ser, mais uma vez, estudados, investigados e argumentados de modo intelectualmente honesto. Sem essas acusações e calúnias e pânico moral e taxação. Ah, meu Deus, elas são horríveis, elas são loucas, elas são isso, elas são aquilo, porque não sei o quê. Sabe, aperta no freio, assim, sabe? Dá uma desacelerada na boa. Eu sinto que o debate sobre o feminismo aumentou a partir do momento que chegou a internet. Ele, principalmente até na televisão. Eu não me lembro, ou sei lá, eu não prestei atenção no passado, antes da internet. Eu tô na internet desde o começo da internet, mas... Eu ainda lembro do meu tempo só tenho televisão para me informar. Eu não me lembro do feminismo ser batido essa tecla. E, pô, eu sou do tempo da TV Mulher, mano. Que eu tinha muito ódio porque ela fazia demorar o He-Man. Entendeu? Tipo, já bastava o café da manhã da Xuxa, que era outra coisa desnecessária. Entendeu? Mas, tipo, eu não me lembro. E eu era obrigado a assistir a TV Mulher por causa da minha avó, pra depois ter que assistir ao começo da Xuxa, pra depois assistir o He-Man. Eu não me lembro desse debate falando sobre feminismo. Posso dizer assim que começou a ficar forte tanto de um lado quanto do outro, quanto do anti, quanto da a favor, por causa da internet? Bem, aí que a gente fala sobre ondas, né? Uhum. Tiveram várias ondas feministas, a primeira, a segunda, a terceira. Eu diria que agora a gente já tá numa era pós-feminista, a quarta onda, que surgiu justamente com tudo pela internet, eu concordo. Com certeza deve ter sido muito mais debatido nos anos 80, em outras... mídias. Não na televisão em si. Não né? necessariamente na televisão e tal. Mas, realmente, a internet foi um fator muito importante, relevante, na verdade, fundamental para o ressurgimento desse assunto.